Eu Vamos lá. Continuação do número 3, tá bom? Vamos ao número 3. Separe as sílabas das palavras e classifique-as de acordo com o número de sílabas. Número de sílabas é para escrever se é de sílaba, trissílaba, polissílaba e monossílaba, né? Então, vamos lá. A primeira palavra aí que nós temos, bolha. Como é que eu vou separar essa palavra? Bolha. Bolha. Vai ser o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Dissílaba. Dissílaba. Por que aquela dissílaba? Dissílaba porque é 2. Tem 2 sílabas, né? Olha como é que se escreve dissílaba, não esqueça. Dos 2 S's, ok? Próxima palavra. Trissílaba. Lara, assim dá para enxergar direitinho? Tá bom. Vizinho. Vamos separar a sílaba dessa palavra? Vizinho. Vizinho. Trissílaba. 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 Próxima palavra. Chuva. Que tem hoje, né? Olha, o áudio ligado e batendo aí. Dissílaba. Chuva. De sílaba. Então, chuva de sílaba. Não se esqueçam dos 2 S's e do acento. Ok. Estou dando um tempinho para vocês fazerem. Dinheiro. Na hora do intervalo, eu bebi água, fui pro banheiro e depois eu fiz aqui o dever. Muito bem. Vamos lá, próxima palavra. Dinheiro. Como é que vai separar a sílaba? Dinheiro. O E aí e o I ficam juntos? Sim. Isso, fala de novo. Sim. Dinheiro. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Trissílaba. Tríade. Tem gente que falou de. Fazer igual matemática. Falou errado, escreveu errado, depois pergunta o que está certo. Tá. Trissílaba. Fazer igual fiz matemática lá ontem. Fez errado, eu escrevi errado e depois falei agora. Aonde está errado? Então, aqui, ó, dinheiro, trissílaba. Agora sim está certa. São 3, ó. 1, 2, 3. Próxima palavra. Chá. Como vai ficar? Chá. Monossílaba. Monossílaba. Repito, monossílaba. Muito bem. Monossílaba. Depois de chá, nós temos holofote. Como é que vai ficar a separação? Holofote. Polissílaba. Repito, polissílaba. Muito bem. Depois de holofote, nós temos ramalhete. Como que vai ficar? Polissílaba. Polissílaba. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Polissílaba.
Quando tem 4 ou mais de 4, é chamado de polissílaba. Agora, horta. 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 Dissílaba, repito, dissílaba. Deixa eu ver com a minha ideia. Isso é uma figura. Sou eu. Uma, duas, dissílaba. Bom, pegou minha ideia. Te repito. Tá. Então, vamos lá. Bolha ficou dissílaba, porque tem 2 sílabas. Vizinho, 3, trissílaba. Chuva tem 2, dissílaba. Dinheiro, trissílaba. Chá, uma sílaba, monossílabo. Monossílaba. Holofote, 4, polissílaba. Ramalhete, são 4 também, polissílaba. Horta, dissílaba, 2. Não se esqueçam dos 2 S e do acento, hein? Todos eles têm tanto monossílaba quanto dissílaba, trissílaba e polissílaba. São 2 S e o acento no I. Podemos? Espera aí, tia. Espera só mais um pouco. Vou aguardar só um pouco. Aí quem já fez a 3 já vai fazendo a 4. Acabei. Tia, acabei de fazer o 4, agora eu vou fazer o 5. Muito bem. Eu acabei de fazer o 5, agora eu vou fazer o 6. Tá fazendo, Maria Laura? Tia, eu já terminei já. Que bom, Maria. Parabéns. Então, vamos lá. Circule a sílaba tônica das palavras a seguir. O que é sílaba tônica mesmo? É sílaba mais forte. Sílaba mais forte. Muito bem. Sílaba mais forte. Então, para falar que a sílaba é mais forte, vamos ler a palavra forte, chama a palavra e vê qual é a sílaba É o for. mais forte na palavra forte. Qual é a for. sílaba mais forte? É for. A sílaba tônica for. Só o F, ó, só o for ou for? For. For. Então, vai ser o for. Ó, quando acabar... Eu aprendi assim, chamando logo, assim, de vez Então, de falar circula a palavra só. mais forte, gritando, eu aprendi falando, chamando logo. Isso. Igual ensinei, né? Próxima palavra, árvore. Qual é a sílaba tônica? Claro, tem acento também, né? Exatamente. Também Árvore. toda palavra que é proparoxítono toda palavra que é proparoxítono tem acento. Muito bem. Parabéns. É acentuada, isso aí. Por isso português Pincel, a sílaba tônica no céu. Posso apagar, Laira? Tudo aqui? Tem alguém copiando? Quem está copiando avisa. Vou apagar, ninguém falou nada. Não. Ah, sério, Arthur? Agora que ele fala. Ó, tem gente com áudio ligado ali. É porque português é minha matéria favorita. Que bom. Adoro português. Eu só tô conseguindo ver a parte do árvore. Eu vou colocar para cá, Laira, mas eu estou aguardando o colega terminar para poder fazer. Forte, ó.
Tia, já tem já aqui. Só falta o número 6 e acaba. O Miguel Vieira, desliga seu áudio um pouquinho. Obrigada. Pincel, qual é a sílaba forte? Vocês tinham falado? Céu. 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 Molhar. Chama a palavra. Lhar. 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 Arthur, posso apagar? Sim, tia. Depois de molhar. Chuva. Chu. Repito. Repito, chu. Próxima palavra. Lâmpada. Lã. Repito. Lã. Repito, lã. Próximo, né? Pode ser Essa qualquer palavra é o acento. quê, Miguel Jorge? Ela é o quê? É proparoxítona. Muito bem. Todas as proparoxítonas As são palavras são necessárias. proparoxítona, pode ser qualquer acento. Só tem que ter acento. Não, qualquer acento? Mas é no fim da palavra. No fim, não. É no começo. Última, penúltima, antepenúltima. Não. Antepenúltima. Isso aí. Última, penúltima, antepenúltima. Isso aí, começa de trás. Então vamos à próxima Trás pra palavra. Telefone, qual é a sílaba tônica? Tá For. certo? Repito, For. for. Repito. Repito, for. Ó, Agora a próxima palavra. Boca. Ô, tio, eu Bo. tô vendo que Três ele vezes Bo. repito. Bo. Repito. tá. Boa. Três vezes bo. Fala a palavra boca. Chama a palavra boca. Cá. Bo, É o cá. cá, bo, Boca. boca. Poxa, a boca. Fala a boca. É o cá. Boca. Boca. Não é boca, não. Não é boca. Não é boca, não é boca. Bo. Vamos falar boca. Boca. Bo. É o boca. Tô chamando desse jeito. Eu vendo. Tá certão. Régua. O ré. Régua. Repito. Repito. Três vezes mil, repito, ré. É, repito. Próxima palavra. Aí vou parar com esse negócio de repito. Caneta. Né. Repito. Repito. Senão esse repito tá ficando chato. Próxima Legal. palavra. legal. Artista. Sei por que eu fiz isso. Próxima palavra. Artista. Qual é a sílaba tônica? X. Repito. X. Repito. Chega, João. Não tá legal. Nem sei por que eu fiz isso. Próxima palavra. Boné. É o net. Qual é a sílaba tônica de boné? Né? Aí, pode ser assim. Última palavra. Livro. Livro, tia. Li. Li. Ro. Muito bem. Ê! Um minutinho para fazer. Eu comecei esse troço, não sei por que eu comecei esse troço. Repito. Tá bem. Então, a número 5, vocês vão completar os verbos aí, as frases, né? Com os verbos no pretérito. Já fiz tudo, tia. Eu tô Que bom. tentando pra falar. Então, vocês vão completar as frases com os verbos no pretérito. Vamos ver qual verbo que encaixa aí. Vai ter frases que vocês podem optar por 2 verbos, tá? Que se encaixam. Letra A. Então, pretérito é a mesma coisa que passado. Henrique, a bola para fora da quadra. Jogou.
Jogou. Jogou. Jogou. Que já jogou. Então, a 5 não precisa ser com letra maiúscula, porque é para completar. Tá no meio Então, da letra A, jogou. Ah, Letra B, meu tio de viagem semana passada. Viajou. Viajou de viagem? Meu tio viajou de viagem na semana passada? A frase vai ficar assim? Saiu de viagem. Olha só, saiu de viagem semana passada. Olha, vamos ouvir. O primeiro tem que ser no pretérito. Vamos ver se está... Calma aí. Um de cada vez. Olha a confusão aí. Olha a frase, para vocês completarem com o verbo que vocês acharem aí no pretérito. Meu tio de viagem na semana passada. Viajou não pode. Viajou de viagem? Meu tio voltou chegou. da viagem na semana passada. O que você botou o verbo, João? Não escutei. Voltou. Isso, voltou, chegou. Um dos dois, tá? Não vai colocar os dois, não. Pode ser voltou. Ian, o que você Ele tinha voltou, falado? tia. Hein, Ian? Você tinha colocado diferente? Não, é porque o Luiz tá ligando pra mim. Tá. Não, eu só queria saber que eu acho que você falou uma frase aí diferente. Poxa, errei. Fala, Luiz, qual o problema? eu não tô ligando pra Rian, não. Deve ser meu irmão usando meu telefone. Não é isso não. Eu tô perguntando se vocês estão com dúvida. Qual foi o verbo que você botou aí na letra B? Já foi. Tô chateado que errei. Maria, desliga seu áudio, por favor, que tá dando interferência. Obrigada. Obrigada, minha querida. Letra C. Ontem eu, um sanduíche natural. Comi um sanduíche natural. Comprei, ganhei. Muito bem. Então, podem ser qualquer um desses. Ó. Comi, comprei ou ganhei. Ontem eu comprei um sanduíche natural. Ou, ontem eu comi um sanduíche natural. Ou, ontem eu ganhei um sanduíche natural. Tá vendo? Nem vou escrever aqui que não dá espaço. Só se todo mundo tivesse acabado. Pode ser comi, comprei ou ganhei. Letra C. Eu vou botar aqui, ó. Comi. Pode ser comprei ou ganhei. Ganhei. Meu laptop tinha travado. Aí eu jurava que eu ia ficar atrasado, só que eu não fiquei atrasado, não. Bom, ainda bem. É porque vocês mexem muito, ficam mexendo toda hora e acaba travando. Tia, ontem o meu computador ele travou de tantas mensagens no chat, 200 e poucas mensagens do chat. Porque você fica escrevendo. Ontem A letra D. mais de 100 mensagens. A letra D. Nas Olimpíadas Escolares do ano passado, eu, uma medalha. Ganhei. Letra D, ganhei. Só tem aí um verbo que pode colocar, que é o ganhei, tá? Vou precisar apagar o quadro, tá? Tô só aguardando quem não terminou para terminar, porque eu preciso apagar o quadro. Tá bem. Enquanto isso, vocês vão fazendo já o número 6, não é isso? Escreva em que tempo verbal estão os verbos das frases a seguir. Vocês vão escrever ao lado aí da frase em que tempo está. Se está no pretérito, não quero ninguém escrever no passado, não. Hein? Pretérito, presente
ou futuro? Escrevam aí, por favor. Tia, já fiz o dever Isso é muito fácil. Ontem na aula de inglês me tiraram da sala. Você tem que falar com a É, professora. Gabriel tirou todo mundo. Isso aí, depois vocês falam com a professora e com o tio Gilbert. Agora vamos continuar nossa aula de português. Tia, a gente falou para a professora pediu para a gente falar os nomes e ela vai dar para a Ontem assessoria. você não estava Tá bom. aqui. Ontem você Não, eu não estava aqui. porque minha aula era só até 3 horas. Depois a gente fala sobre isso. Vamos continuar nossa aula. Porque o que aconteceu na aula de inglês, quem resolve é a professora de inglês, né? Fica chato agora a gente ficar falando da aula de inglês. Ficar A gente reclamando parou das quase coisas a que aula aconteceram. toda A de inglês professora para de te inglês, falando. João, só um instantinho. A professora de inglês, ela que manda lá na aula dela. Tá bom? A tia não pode ficar resolvendo coisas da aula de inglês. Depois a gente pode até conversar. Eu posso até conversar com vocês. Mas agora, da aula de inglês, a tia não resolve. Ela que manda. Na aula de inglês é com ela. Ela e tio Gilbert. Tá bom? A gente aqui, a gente quase parou a aula toda de inglês porque a tia estava reclamando com todo mundo desligando um áudio do outro. Tá bom. Vocês resolvam com ela. E depois eu vou ter uma conversa com vocês sobre isso. O respeito. Sobre o respeito, que eu já tinha falado isso para vocês. Vamos respeitar. Depois dizer, não estou aprendendo inglês. Não está aprendendo porque está brincando. A aula é dela, ela que tem que resolver. Então, vamos continuar? Nós vamos para o número 5. Escreva em que tempo verbal estão os verbos das frases a seguir. Letra A. Ana observou as flores do campo. Pretérito. Então, letra A. Pretérito. Pretérito. Muito bem, Luiz. B. O livro Tia, está... até o ar eu não tô conseguindo ver mesmo, tia. Até o ar eu não tô conseguindo. Também tá meio muito alto. É, dessa vez está bem alto, Cintia. É. Como tá no final, eu vou botar logo aqui para baixo. Aí sim. Levanta a banda do seu computador. Não, porque senão vai Não, ficar porque ele vai cair. É, Ah, tá. vai ficar inclinado, vai ganhar mais peso e vai Ele já cair. está no alto. Pode deixar comigo aqui. Vamos à letra B. O livro está sobre a mesa. Primeiro, olha só, deixa eu falar. Presente. Tia, Presente. Mas deixa eu falar uma coisa. Na letra A, voltando lá, Ana observou as flores do campo. Qual é o verbo aí? Não pediu para marcar, mas pode marcar. Qual é o verbo? Observou. Observou. O verbo observar. Passa uma linhazinha embaixo. Ó, não está pedindo, mas agora eu estou falando. Letra B. O livro está sobre a mesa. Vocês já me falaram que é presente. Presente. Qual é o verbo aí? Está. Tá. está. Muito bem. Repito, está presente. Letra C. Ontem, Pedro faltou à aula. Pretérito. O Qual é o verbo? é faltou. Faltou. Pretérito. Letra D. Tenho aula de inglês. Presente. E o verbo é tenho. Tenho. Presente. Letra E. Mariana irá ao museu. Futuro. Irá. Futuro, irá. Marcos, letra F. Marcos recebeu uma multa.
Pretérito. Receber. Pretérito, rebeu. Pretérito, recebeu. Pretérito recebeu. Letra G. Cida e Larissa estão felizes. Presente. Presente. E o verbo Estão. estão. João, chega, João. E o último é o presente é o estão, não é? Sim. Tá. Cida e Larissa estão felizes. O verbo estar. Estão. A aula de artes vai ter a 5 e 10. Sim. Então vamos lá? Tia, Oi. na hora que eu fui começar a fazer o dever de português, eu estava um pouco atrasada. Agora eu já acabei no número 6. Que bom, graças a Deus, ainda bem. Conseguiu fazer tudo? Estou aguardando vocês terminarem. Aí já acabou, já escreveram na agenda, ó, geografia no caderno e português no caderno. Aí acabou, pega o livro de artes. Não esquecendo também que eu pedi para vocês pegarem os trabalhos que eu passei para casa, que depois, no final, agora não, João, no final, eu vou pedir para que vocês apresentem os trabalhos de vocês. Tá bom? E falem, leiam, por favor. Agora vocês podem pegar a agenda de vocês para anotar as páginas de artes da aula de hoje. Estou só aguardando que tem aluno que está conferindo isso aqui, mas já vou escrevendo na agenda. Já escrevemos português, geografia, agora artes, tá? Vou colocar a data de novo, dia 30/7, 30 de julho, 2020. Artes. Tá? De aula. Páginas 45 até 50. Aí para casa, lembrando, antes que alguém pergunte, tia, mas 50 também é de aula, porque 50 metade de aula, metade de casa. (50 até 53 de casa). Ok? Que é metade. E a gente já vai começar a fazer também, dar algumas sugestões para as atividades de casa da aula de artes. Estou só aguardando. Acabou. Faz joia aí para poder saber quem ainda está fazendo. Luísa, não te vejo. Emanuel, não te vejo. Alexandre. Arthur José, Luísa. Fernanda. Tia, página 45, não? Aqui. Ah, em casa é página 50 e 53, me confundi aqui. Até 53. Tia, Confundi. a gente vai ter que fazer uma história em quadrinhos. Exatamente. Eu adoro fazer história em quadrinhos. Isso aí. Acho bem legal. É 50. Vamos lá? Peraí, tia. Pegando o livro de arte, já copiou, pega o livro de artes. Casa. Tia, Alexandre nem tá na sala. Ué, quem não estiver participando da aula não ganha presença. Ele deve ter caído a internet dele. Vamos lá.
Ele depois fala, ele sempre participa. Vamos ao nosso livro de arte. Lembrando que a atividade de casa será no final, tá? Ó, começando na página 45. Capítulo 7, unidade 7 aí, ó. Capítulo 7. As histórias em quadrinhos. Observem esses balões e as onomatopeias aí da página. Quais delas você conhece, essas onomatopeias? Primeiro, alguém saberia me dizer o que são onomatopeias? São balões que tem frases dos personagens. Não, são balões não. É uma figura de linguagem que produz sons aí, os sons naturais, eles fazem sons. Esses sons aí, ó, que tem nas histórias em quadrinhos. Tia, quando ele fica pensando, é aquelas bolinhas de veja logo um rabisco logo. Isso, mas primeiro nós estamos falando aí sobre a onomatopeia. Ela representa o som por meio da escrita, tá? É o som por meio da escrita, como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo, ó? Qual é o primeiro? Toque, toque, batendo na porta, não é isso? A segunda, cabum, é o quê? Depois. E depois, aqui, ó. E esse aqui, ó. Dormindo. Dormindo. Dormindo? Não, tem um B. Isso é que eu preciso. É, aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Depois, ó. Uma criança chorando. Isso, ó. São os balões. Agora deixa eu falar. Quer chupeta? Observe os balões e as onomatopeias da página. Quais delas você conhece? Você já conhece todas, né? Porque a gente está falando aqui, quase todo mundo aí participando e falando, os sons aí, então vocês conhecem. Quais personagens de quadrinhos você conhece? Espera aí um minutinho, João. Quais os personagens de quadrinhos você conhece? Vamos lá, Miguel Jorge. Qual que você conhece? Turma da Mônica. Itália, qual que você conhece? Turma da Mônica, tia. Naruto, tia. Tia. Falou. Naruto. Tia quadrinho. Tia. Que tem o Seninha. Agora deixa... Seninha na pista maluca. João, se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Agora é a vez de Thales. Fala, Thales. Qual que você conhece? Eu conheço a Turma da Mônica, tia. Teve um dia que eu vi na Netflix. Giovanni. Giovanni, fala. A minha câmera não vai aparecer por causa que tem que ativar um negócio, aí tem que sair da sala, mexer um monte de Tá configuração. bom. Mas você pode falar qual é a história em quadrinhos que você conhece? Você saberia me dizer? Sim, Turma da Miguel e Arthur, obrigado. Eu posso falar também, tia. Turma da Calma, Mônica. olha a ordem, olha a ordem. Era eu. Miguel Jorge já falou. Agora é vez de Miguel Pereira e Arthur Pereira. Turma da Mônica. Tia, eu conheço a Turma da Mônica e Seninha. Muito bem, Saninha também, Turma né? da Mônica, Luiz Otávio. Luca. Emanuel. Tia, na minha antiga escola, eles tinham o próprio quadrinho, porque na escola, ela é uma escola que também fazia seus próprios quadrinhos e livros. Legal. E nós vamos fazer também o nosso. Fala, Emanuel. Você não falou, Luiz, qual é o nome da história em quadrinhos que você conhece, que você mais gosta? Emanuel também pode falar. Tia, agora eu conheço a Mônica. Eu era na creche, tia, tinha uma caixa cheia, transbordando de gibi da Turma da Mônica. Tia, eu gosto tanto de quadrinho que eu fico pegando as folhas e eu crio um mini livrinho, eu fico desenhando, fingindo que é o livrinho. Então, eu vou criar um deles aqui. Agora é a vez de Maria. Calma aí. Olha a ordem. Maria Cel, pode falar.
Turma da Mônica. Oliver. Naruto e Turma da Mônica. Arthur José. Isso aí. 45. Também. Tá? Esqueci. Agora, Depois você lembra, você fala. Oi, fala de novo. Turma da Mônica, Liga da Justiça e X-Men. Muito bem. Laira. As três espiãs demais e. Ai, as três espiãs demais e Capitã Fernandes. Vai, João. João Pedro. Ceninha na Pista Maluca, Turma da Mônica, Galinha Pintadinha e vários. Muito bem. Alexandre. O que, tia? História em quadrinhos que você conhece, que você gosta. Turma da Mônica, Marvel, Vingadores, Dragon Ball Z. Tá ótimo. E só. Rian, depois Luísa. Fala, Rian. Naruto! Olha, você já falou, tá? Esqueci que Vai, mais. Rian. Vou deixar a Luísa, Rian, enquanto você conserta seu som aí. Depois você fala. Vai, Luísa. Luísa, pode falar? Miguel Vieira. Todo mundo travou. Da Mônica, Ceninha na Pista Maluca, Liga da Justiça. Muito bem. Luísa, quando puder falar, é só falar. Já pode? Não conseguiu. Rian, pode falar, Rian. Travou aí? Então tá bom. Maria Laura, qual história em quadrinho que você gosta, Maria Laura? Então tá. Mais alguém quer falar que não tenha falado? Vocês não falaram uma, hein? Eu gosto da Turma da Mônica e também dos histórias de quadrinhos do Minecraft. Ó, deixa o Rian falar que ele conseguiu. Vai, Rian. Eu gosto de Pokémon, Turma da Mônica, Ceninha na Pista Maluca. Tem uma que vocês não falaram. Da turma do Pato Donald, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. Tem também Isso daí essa. não é da minha época, não. Mas Tá me chamando de velha, né? Isso daí é também da não é época dessa lá que época. ele Eu Ó, esqueci de falar ele. Tia, Oi. essa daí é lá na época quem tem 40 anos hoje, lá para 50. Nada a ver, João. Tá bom. Eu tenho um. Vamos mudar de página. Engraçadinho. Oi, Luísa. Vamos dar de página com o papinho, agora a tia já tá gostando. Luísa, fala, Luísa, sua vez. Quer falar, não? Não, ela não quer. Então vamos lá. Quer falar, Lara? Sim. Fala. Jovens Titãs. Legal. 46. Eu vejo também, já vestido. Ô, João, olha só, tem até hoje essa revista em quadrinho, tá? Que não é da sua época. Eu sei, mas ninguém conhece, Tia, né? posso que eu tenho uma. Não, Eu não tenho conhece. Eu tenho uma, só que eu esqueci de falar. Eu tenho uma. desenho também, animação. Fala, Alexandre, pode falar qual Eu você tenho uma tem. revista do Pato Donald, só que eu esqueci de falar. Viu? Aí, é da sua época, não é, Alexandre? Mas o Viu? Pato Donald é da turma do Mickey. Mickey a gente vê todo dia. Então, como é que diz que não é da tua época? Eu tô falando das outras que você falou. Não é em Eu só falei uma, não é em quadrinhos, tia. que é a mesma que você falou. Você falou duas. Bem, vamos para a página 46, que é melhor. Hoje ela falou só uma. A finalidade da arte sequencial é contar uma história ou transmitir uma ideia em uma série de acontecimentos. Sua estrutura é composta de uma sequência de quadros que podem conter tanto imagens quanto textos.
Essa forma, geralmente, é usada em tirinhas e histórias em quadrinhos, frequentemente publicadas em jornais e revistas. Quando tem aquelas tirinhas que são menores, né? São 3 quadrinhos, aí uma historinha curtinha. São tirinhas. Não é uma revista inteira, né? Com uma história toda completa. No Brasil, a primeira revista de história em quadrinhos, As Aventuras de Inhoquim, ou Expressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869, por Ângelo Agostini. Por isso, nessa data, atualmente, é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho. Leia a página reproduzida ao lado, que trata do surgimento das histórias em quadrinhos no século XIX. Uma história em quadrinho, ela pode ter personagens, balões de texto e onomatopeias, como nós falamos na página anterior, que são aqueles sons, não é isso? Na onomatopeia, que são os sons ali por meio da escrita, ok? Quando um telefone toca e bota aquele trim, isso é onomatopeia. Tem um de pergunta, tem um balão de pergunta, tem um balão de gritar, tem um balão de pensar. Isso. Pode ter tem personagens, né? E tem os balões de texto. E as onomatopeias. Além dos balões de texto, tem os balões com as onomatopeias. Agora, eu vou pedir para que... Agora, vou pedir... Como breve. Agora eu vou pedir para vocês fazerem silêncio. Uma criança vai ler para mim o texto, a história em quadrinhos aí, contando a história sobre a história em quadrinhos, né? Olha o título, 30 de janeiro, Dia Nacional do Quadrinho. Alexandre, você pode ler? Por favor? Então, vamos lá, pode ler tudo. Só falar uma coisa. Tá vendo escrito embaixo aí? Era assim que era antigamente. Era escrito o textinho, embaixo não ficava não tinha os balões de fala ainda. Depois que surgiram os balões de fala. Vai, Alexandre, vocês vão entender melhor. A primeira história em quadrinhos surgiu em 1823, nos Estados Unidos. Em uma almanaquia. Não, era um almanaque. Era um almanaque que tinha anedotas, passatempos e a novidade. Tá vendo? Anedotas, tudo era novidade. Vai, continua. Em 1846, foi criada a Yankee Doodle, que foi a primeira revista cômica engraçada. Tá, que foi a primeira revista cômica em quadrinhos. Cômica engraçada. Vai, desculpa. Antes, os textos dos quadrinhos eram escritos acima ou abaixo, mais. Só um minutinho, Alexandre. Alexandre, só te cortando para explicar. Tá vendo? Ou ficava em cima, desse jeito que vocês estão vendo aí, que ficavam os personagens e o que eles estão falando. Vocês reparem que, o primeiro que ele leu, quem está falando é o menino, porque ele está com o braço esticado, estendido. Aí depois essa menina que está mais à frente. Depois a outra menina que está levantando o dedo, que está falando. Era assim. Agora continua, Alexandre. Agora pega o balão. Em 1895, o americano Richard Outcault introduziu o uso dos balões, mostrando exatamente de qual personagem vinha a falar. A fala, tá vendo? Os balõezinhos e as falas saindo dos personagens. Começou a surgir em 1895. Continua, Alexandre. Os sinais e palavras que imitam os sons e ruídos chamam-se onomatopeias. Foram inventadas em 1897 pelo desenhista Rudolf Dirk, o criador dos sonhos do Capitão, dos sobrinhos do Capitão.
A primeira revista em quadrinhos publicada no Brasil, dedicada às crianças, foi o Tico Tico, em 1905. Tá vendo? Primeiro, ó, não tinha os balãozinhos de fala, não tinha inventado ainda. Depois surgiu o balãozinho de fala. Aí surgiram as onomatopeias. Vocês viram que no penúltimo e no último quadrinho tem os animais brigando lá, ó, e o barulho dos animais brigando? Olha as onomatopeias surgindo. Brigando, mas tudo bem. Tia, mas tem alguns quadrinhos. No começo, ó, sempre. Tia, mas tem Oi, alguns Miguel quadrinhos. Jorge. Tia, tem alguns quadrinhos que também tem alguns, assim, como tem as falas e tudo mais. Mas se tem alguns que é logo o narrador mesmo, que aparecem ainda aqui embaixo, entendeu? Logo embaixo mesmo. Mas assim, a fala do narrador. Não, agora tem, quando o personagem, né, vai falar, aí ou então escreve assim, no dia seguinte, aí tá escrito lá em cima, sem ser no balãozinho. Aí vem a fala do personagem. Mas antigamente não tinha fala do personagem. Era escrito ou abaixo ou acima no quadrinho. Aí, no caso, está abaixo. E reparem só na cena, ao fundo, que tem os animais. Eles estão brincando, depois começam a brigar. Joga o negócio, bate na cabeça e começa a briga. Aí vem as onomatopeias, ó. Pactou, só, né? Quem chamou? O Thales aqui. Eu esqueci de falar mais um desenho que a minha mãe me mostrou. Capitão Caverna. Isso, também tem. Revistinha em quadrinhos. 47, na página 47. Observe abaixo os exemplos de histórias em quadrinhos publicadas atualmente no Brasil. Lê para mim, Miguel Vieira, por favor, essa primeira história em quadrinho. Tem uma aí, ó. Observe aí umas histórias em quadrinhos. Pode ler a primeira. Caramba, acorda, caramba. Mais o quê? Corre, caramba, vamos logo. Estou indo. Esses humanos estão destruindo tudo. Muito bem, leu rapidinho. Mas está pensando. Tem alguns que estão pensando. Ó, vou explicar agora. O primeiro tá assim, tá gritando. Caranga, caranga, né? Ele gritou, que é o nome do amigo dele lá, que é o caranguejo lá, os dois conversando. Ele acorda! Caranga! Aí ele pensou, caranga pensando, mas o quê? Ele tá dormindo, né? Aí tá lá sonhando, pensando, aí tem um balãozinho do pensamento, aqueles com bolinha, né? Aí ele gritou de novo, olha a palavra até escrita em negrito. Corre! Caranga, vamos logo! Aí ele, estou indo. Esses humanos estão destruindo tudo. Aí o outro só no pensamento. Olha o ponto de interrogação lá. Aí o barulho, ó, puf! Olha o caminhão jogando um monte de entulho, jogando um monte de lixo lá no ambiente deles, no habitat. Tá vendo? Tia, no começo da tirinha, que ele fala caranga, eu achei que ele ia botar caramba, só que foi erro de digitação. Não, é caranga. Tia, eu achei que era quase igual de Luiz Otávio. Era caramba, mas como é um caranguejo, ele falou caranga. Isso, caranga. Caranguejo, caranga. Viu? É o nome dele. Então, no outro aí, quem vai ler? João vai ler? Eu, tia. Então, lê, Miguel Jorge. Feninha, hein? O carrinho revolucionário. Olá, tá lá. Olá, Feninha. Que carrinho é este? Invenção do Neco. Não polui, é econômico, não faz barulho. Já sei. Usa energia solar? Não. Eletricidade? Não. Hidrogênio? Não. Gás? Se liga, não tem nem motor. Pô, Feninha, o que movimenta este carrinho revolucionário? Ora, o empurrão e uma boladeira. Uhul! Legal, viu? E Miguel leu muito bem. Parabéns, Miguel. Sabe ler história tudo em quadrinhos. Toda vez eu pedi você e Miguel Vieira. Adoro. Legal. A gente também leu. Legal. Aí, o que está escrito na placa aí? Deixa eu passar minha praça. Medonho. Isso aí.
Muito legal, viu? Que o impulso, ele empurrou no morro lá, olha, na ribanceira, o carro foi. Ele não é movido a hidrogênio, nem gasolina, nem nada. Ele é movido a empurrão, é o impulso. Fico ouvindo essas histórias em quadrinho, parece que eu tô dentro da história em quadrinho, por isso fico fazendo. Legal, por isso que é bom ler, a gente aprende, sonha, igual lá, ó. Igual o Júlio. Eu fico sempre rindo, tia, porque tu vai... Júlio, o pai do Júlio, na história que nós lemos. Então, vamos para 48. Diferentemente das histórias em quadrinhos, que podem ocupar uma ou várias páginas de uma revista, a tirinha conta uma história curta, viu? Nós já tínhamos falado sobre isso. A tirinha, ela tem três quadrinhos, né? A narrativa, né, que é a história de uma tirinha, geralmente tem começo, o meio e o fim. Observe abaixo os exemplos de tirinhas. Agora, João, pode falar você. Oi, tia. Pode ler. Tia, pode pegar a próxima? Uhum. Qual, tia? De cima ou de baixo? De cima. Lin comenta. Zup. Lixo espacial era só o que faltava. Viu? Ele escutou, é o Caranga de novo, ó. Ele e o amigo. Aí ele, um cometa! Aí quando ele viu, caiu lá, ó, zupt. Aí ele pensou o balãozinho do pensamento, ó. Lixo espacial era só o que faltava. Caiu lixo espacial, só o que faltava. Lá no outro quadro tinha o quê? Um homem jogando lixo lá no habitat deles. Aí agora, ó, lixo espacial, caiu um lixo do espaço. Tia, Agora posso ler. Peraí, deixa a Thales ler. Vai, Thales. Não esqueça dos autores, hein? Precisamos contar para... Vai. Peraí. Precisamos contar para o nosso filho que não existe bicho-papão. Assim ele perde o medo de ir ao banheiro à noite. É verdade. Irmã! Ajuda lá o bicho-papão. Ele quer ir ao banheiro, mas não alcança o interruptor. Olha só, quem está gritando, desliga o áudio, por favor, que atrapalha. Olha só, o nome da história é Família Falcote. Jerry Costa e Thaís Teixeira. Tem que ler, tá? E o de cima era o Instituto Caranguejo de Educação Ambiental. Viram? Precisamos contar para o nosso filho que não existe bicho-papão. Assim ele perde o medo de ir ao banheiro à noite. É verdade. Mamãe, ajuda lá o bicho-papão. Ele quer ir ao banheiro, mas não alcança o interruptor. O menino falando que ele queria... Ele que estava com medo, queria acender a luz para ir ao banheiro. E não alcança. Aí botou culpa no bicho-papão. Talvez o bicho-papão devia estar com vontade de ir no banheiro antes de fazer o trabalho dele, né? De assistir a criança. E não estava alcançando o interruptor. O menino viu ele lá e ele pediu, pode apagar o interruptor. Olha assim do interruptor para mim, por favor. Olha, eu também não alcanço, vou pedir para minha mãe. Entender que o bicho-papão veio lá de por favor. Então, vamos lá, continuando. 49. Nas imagens apresentadas nas páginas 45 até a 48, né? A 48, é possível observar alguns dos principais elementos que compõem as histórias em quadrinhos. Thales, desliga seu áudio. Tem gente com o áudio ligado aí. Tia, pode ser que até quando eu crescer, pode ser que eu até crie quadrinhos, história em quadrinhos, quando eu crescer. Uhum. Então, olha só, nas páginas de 45, 46, 47, 48, nós percebemos aí os principais elementos que compõem a história em quadrinhos e as tirinhas de personagens. São os balões de textos e as onomatopeias. Agora, nós vamos ver, ó, daí que vocês vão começar a criar a história de vocês. Não precisa ser com esses personagens, com personagens que vocês vão criar. Personagens de quadrinhos podem ser pessoas ou animais. Veja ao lado. Exemplo de personagem do Seninha e sua turma. Olha, o Seninha, a Gabi, o JJ e o Becão.
Tá vendo? São os personagens da história em quadrinho do Seninha. Fala, Oliver. Tia, apareceu uma mensagem aqui na minha tela, ela dizendo que tiraram o Alexandre da sala. Depois ele volta. Continua. Vamos continuar. Balões de texto. Os balões de texto são recursos gráficos utilizados em história em quadrinhos e tirinhas. Entre os diversos tipos de balão, os mais comuns são os de fala, de pensamento, de sussurro e de grito. Olha só, vamos ver primeiro aí o balão de fala. Está assim, vamos juntos. O segundo, que é o balão de pensamento, né? Que é aquela nuvenzinha com aquelas bolinhas. Estou em dúvida. Aí o balão de sussurro, ele tem aqueles tracinhos, né? Sussurro que fala baixinho. Vamos conversar baixinho. Sussurrando bem baixinho. Depois, o balão do grito. Venha cá! Quando grita, aí sai aquelas, né, aqueles trovõezinhos. Rabisco, assim, ó. Venha cá! Isso. Onomatopeias. Chama-se onomatopeia a representação do som por meio da escrita. Ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. Observe ao lado alguns exemplos, ó. Vrum. Pode ser de quê? Barulho de quê? Corrida. De carro. Isso, esse arco. Esse segundo, arco. Isso. Depois, o terceiro. Pulou na piscina. Estão fazendo melhores do que eu, hein? Gostando. Depois a última. Tia, também tem algumas, como assim? Bomba! Flash, tia. Como existe flash. Quando fica como se pular na água, também tem quando os onomatopeias ficam de formato como de água. Assim, como isso, flash. como tá mostrando aí, né? E o último boom, que Rian falou, que é o quê? Bomba, né, Rian? Um barulho de alguma coisa explodindo. Muito bem. Então, vocês entenderam bem essa parte aí? Ó, que nós temos os balões de fala, nós temos os balões de pensamento, balões de sussurro, balão de grito. Então, a partir daí, vocês vão criar a história de vocês, pegando o personagem que vocês criarem. Primeiro, vocês vão criar os personagens. Depois, vão ver o que vai ser a história, o que vai acontecer nessa história. E depois vocês vão ver nos balãozinhos e escrevendo as falas dos personagens. E também não esqueçam das onomatopeias, se for o caso da história de vocês. Fala, Arthur, sobre a aula. Fala. Ô, tia, eu vou tentar caprichar. Vai tentar não, você vai caprichar, porque você é um menino muito esperto. Já há tempo, ontem, eu estava fazendo esse desenho, aí o que eu fiz? Eu caprichei, eu vou fazer história e quadrinho igual que eu fiz desenho, mas não vai ser um desenho. Eu caprichei igual eu fiz agora. Essas duas coisas aqui, tia, pra gente fazer os quadrinhos, é pra gente fazer o mesmo quadrinho ou diferentes? Ué, uma história só, Miguel. É uma história só. Cada folha aqui, eu vou explicar, deixa eu chegar lá primeiro. Vou chegar lá. Tá. Ó, vamos ler agora a página 50. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza. Maurício de Souza, aí, ó, nascido em 1935, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. Maurício desenhava desde criança. Aos 19 anos, já trabalhava no jornal Folha da Manhã, escrevendo reportagens, criando ilustrações, né, os desenhos. A partir do final da década de 1950, Maurício de Souza começou a criar personagens que apareciam nas tirinhas do caderno infantil do jornal, aquelas tirinhas, né, com 3, que é o começo, meio e fim. E, posteriormente, em seus livros de história em quadrinhos. Os primeiros personagens que criou foram Bidu, né, o cachorrinho,
aquele azulzinho, e Franjinha. Em 1959, a partir da década de 1960, criou também Cebolinha, Cascão, Chico Bento, Piteco, Astronauta, Horácio, Mônica e Magali. Em 1970, publicou seu primeiro livro de história em quadrinhos, da Turma da Mônica. Ó, só foi criar mesmo uma história em quadrinhos da Turma da Mônica em 1970. Ele criou os personagens, primeiro ele criou os personagens, depois ele foi para a história. Fala, Miguel. Tia, mas antes também, quando ele já estava assim, entrando, a Turma da Mônica, os personagens não eram assim agora, era de outro jeito. Exatamente, ele foi aperfeiçoando o desenho dele, conforme ele foi amadurecendo. Ele fica melhorando. Verdade. O que Miguel está querendo dizer, Miguel Jorge, é que a Turma da Mônica, os personagens, o desenho deles era diferente, né? Depois ele foi aperfeiçoando o desenho, as imagens, os desenhos dele. Olha, cartunista brasileiro. Isso. O cartunista brasileiro, que é o Maurício de Souza, tornou-se internacionalmente reconhecido por seus livros e personagens. Periodicamente, adiciona novos personagens à Turma da Mônica. Ele sempre bota novos personagens, favorecendo a inclusão e o respeito às crianças que têm síndrome de Down, autismo e deficiência física, né? Não tem um personagem que fica na cadeira de roda? Então, ele tem respeito pelas crianças. O Davizinho, David. Isso, exatamente. As crianças de inclusão. Sem o R. É um problema, né, tio? Não, aí é o problema da fala, que ele só troca. Ele troca a letra. Mas é um problema de fala, né? Mas aí é ele que troca uma letra por outra, tá? Sim. Em 2008, deu continuidade ao seu trabalho criando a Turma da Mônica Jovem, destinada ao público adolescente. Ele fez os personagens, né, João? Tá cantando aí? Ele fez os personagens da Turma da Mônica como se eles já fossem jovens, né, maiores, destinado ao público adolescente. Turma da Mônica, as adolescentes. A irmãzinha de Cebolinha já virou criança. Isso, que era um bebezinho, né? Aí já estavam maiorzinha. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza se expandiram para outras mídias, como desenhos animados. Tem desenho animado, né, na televisão. Tem brinquedos e jogos eletrônicos com a Turma da Mônica. Estão presentes em 40... Olha em quantos países, João. Olha o seu áudio. Estão presentes em 40 países e já foram traduzidas, né, para outras línguas, para mais de 14 idiomas. Maurício de Souza recebeu, ao longo de sua carreira, diversos prêmios importantes, como o troféu Hello Kid, da Itália, 1971, o Prêmio de Literatura Infantil da Academia Brasileira de Letras, no Brasil, 1999, a Medalha de Vermel, na França, 2008, e o Prêmio Pulcinella, na Itália, em 2011. Aí, ao lado, tem a Turma da Mônica, ó, Magali, Cascão, Cebolinha e Mônica. São os personagens principais da Turma da Mônica. Tia, será que quando eu crescer eu posso dizer que eu viro igual o Maurício de Souza? Só o futuro sabe. Quem sabe, né? Ô, Tiago, agora tem... na história em quadrinhos que a gente vai fazer, a gente tem que inventar ou pode se inspirar em outros? Olha, seria bom você inventar e se inspirando em outras. Vou explicar tudo. Tia, podia fazer assim, tipo, eu vou fazer uma história inventar uma história, mas com os personagens da Mônica, da Turma da Mônica, pode?
Até pode, mas seria bom você criar seus personagens. Olha, vamos ler aqui para vocês entenderem melhor. Ó, Eu vou criar os personagens e ainda vou fazer um título e a capinha. Então, olha só, deixa eu explicar. Nós já fomos até a página 50, agora eu vou explicar 50 de casa, tá bom? Vamos fazer uma história em quadrinhos? Para isso, siga as orientações abaixo. Letra A. Faça uma história com começo, meio e fim. B. Crie personagens para a sua história. Tá vendo? Para criar. Não é para vocês copiarem que já existe. Então, cria, inventa. Pode até olhar o que tem ali e inventar uma parecida. Pega a Mônica e faz ela com cabelo, outra parecido, entendeu? Para dar uma ideia do desenho. Só isso. Coloca de sapato. Ó, crie personagem para a sua história. Para isso, você pode fazer rascunho. Então, para criar esses personagens, você pode fazer o rascunho. Igual nós vimos lá na página anterior, que está lá do Seninha, tem Seninha, Gabi, JJ e Becão. Então, você cria o seu, coloca o nome, desenha. Coloca o nome numa folha à parte, num rascunho. Coloca o nome dos seus personagens. Aí você vai criar a sua história. Lembra que tem que ter começo, meio e fim, igual vocês fazem no produção textual. Eu também tem hora que também fico fazendo como assim, como ensinamento, como assim, como meio ambiente, tem alguns não é só média também não, sou piada, fico fazendo também sobre ensinamento. Uma história que vai falar que fale sobre o meio ambiente, né? Pode ser sobre o sistema solar, pode ser assim o sol. Pode, a criatividade é sua. Olha só, está mandando recortar as páginas 51 e 53 e utilize-as para desenvolver a sequência dos desenhos, tá? Quadro a quadro. E lembre-se de deixar espaço para os balões. Faça os textos com letra legível, quer dizer, letra que dê para entender. Reparem bem, ó, olha lá atrás como foi feito. Vocês podem colocar no dia seguinte, que as histórias em quadrinho tem isso, né? Tem escrito lá no dia seguinte. Pode ter o quê? O balão da fala, que tem que ter, né? O de dúvida, né? Aquele de balão de pensamento. Pode ter o balão de sussurro, que está falando baixinho, sussurrando. E o balão do grito. Pode ter onomatopeias, que são os sons, não é isso? Através da escrita. Aí vocês passam bem bonito. E tem outra coisa, não esqueça de quê? De colorir, né? Então, ó, recorte as páginas 51 e 53 e utilize-as para desenvolver as sequências dos desenhos, quadro a quadro. E lembre-se de deixar espaço para os balões. Faça os textos com letra legível, que dê para a gente entender. Faz aquela letra miudinha, não. Escreve primeiro numa folha separada, para depois passar para a folha do livro. Faz tudo separado. Faz uma história igual uma redação, depois passa para a história em quadrinhos. Na letra C. Tia, ainda estou com uma dúvida ainda, tia. Tenho uma dúvida Fala. Agora está na minha cabeça. Assim, como? Tem a página 51 e a página 53. Sim, pode fazer assim, separado, 51 é um quadrinho e a 53 é outro quadrinho, ou pode ser assim, uma mesma história? Olha só, são duas páginas, 51 e 53. Cada uma dessas páginas tem 4 quadrinhos. Então, sua história vai ter que ter 8 quadrinhos. Certo? São uma história... A tua história, ela tem que ter 8 quadrinhos. Não terminei de explicar. Deixa eu terminar de ler aqui, ó. Letra D. Crie um título para a sua história. Título, né? Não esqueça de botar o título lá em cima, no primeiro quadrinho. Na história em quadrinho, vocês falaram para mim que vocês gostam de ler aí história em quadrinhos. Na história em quadrinho lá, o título não fica lá no início? Então, bem grande. Tem que colocar. Olha ali, ó, na página 48, ó, Família Falcote. Olha o nome. Viram? Os outros não tem porque são as tirinhas. Fala, Arthur José. Eu não terminei de explicar ainda. O negócio que você falou que tem que ser colorido, e se eu quiser fazer um preto e branco, pode? Até pode, mas é colorido porque as histórias em quadrinho vão ficar muito mais interessantes coloridas, né? Por quê? Você não tem lápis de cor? Não, eu tenho, mas é porque ele ia fazer preto de história.
Nada, vai ficar bem mais bonito colorido. Junte a sua história com as dos colegas para formar uma revista de história em quadrinho. Então, cada uma faz a sua por enquanto. Depois a gente vê essa outra parte. Produza uma capa para a revista e crie um nome para ela. Então, cada uma faz a sua, porque nós estamos cada um na sua casa. Vamos fazer diferente, cada um vai fazer a sua história em quadrinho. Aí vai tirar... primeiro você vai criar o quê? Os personagens. Depois você vai ver o título da sua história. Aí você vai pensar na história. Vai acontecer isso, 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 isso. Aí eu vou para o papel. Vou desenhar as cenas. Não esquecendo do título, tá? Não pode sair balãozinho. Quando vocês vão ler uma história em quadrinho, o balãozinho fica para fora da página da página. Não. Aqui, ó. A folha da revista está aqui, tá? Aí na de vocês, ela até ao contrário tem qual? 2 aqui, né? E 2 aqui. Certo? Aí vocês podem fazer o balãozinho saindo aqui assim, ó. Pode? Balãozinho assim, saindo para fora da página? Não. Não. Dentro, ó. Direitinho aqui dentro, ó. Certo? Não pode. Não pode sair fora da página. Oi, Lara. Quando a gente for... A gente tem que deixar um quadradinho desses para capa? Não. A capa vai ser uma outra folha que você vai criar. Você vai pegar uma outra folha, você vai arrancar aqui, ó. Tá vendo? Tá até a marca da tesoura. Tá vendo a tesourinha? Para vocês cortarem. Corta uma por uma para vocês não estragarem, tá? Pode arrancar a página aqui e depois recortar certinho. Aí, o que vocês vão fazer? Aqui, ó. Título no primeiro. Tá vendo? Essa é a página da revistinha em quadrinho. Aí, aqui, vocês vão começar os personagens, o desenho, a paisagem, o fundo. Vai desenhar só, por exemplo, uma menina e um menino. Vai desenhar uma menininha e um menininho, não vai desenhar nada em volta. Desenha a paisagem lá. Eles estão onde? Eles estão na rua. Aí desenha na rua, tá na escola. Desenha na sala de aula. Vai fazer a criança na sala de aula. Não sei o que você fazer. Tá em casa. Tem que destacar quadrados? Fala de novo, Emanuel. Tem que separar os quadrados? Não, já estão separados. Já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Do outro lado também tem mais 4. São 8. 8 quadradinhos. Já tem aqui, histórias em quadrinhos. Já tem Não, 4. Eu falo cortar. Não, cortar em quadrados não. A folha vai ficar inteira, gente. Você vai soltar essa folha aqui e vai ficar inteira. E daqui você vai fazer a capa. A história em quadrinhos são todas recortadinhas? Não. Só vai recortar onde está o tracinho aqui, ó, da tesoura no livro de vocês. Não tem aí escrito? Não tem os tracinhos pontilhados? Sim. No lugar do pontilhado é o lugar que vocês vão cortar. Tia, tudo com muito cuidado, preparado. É porque eu pensei assim, como esses 4 quadradinhos aí, eu pensei que era uma história, aqueles outros quadradinhos era outra história. Não. Quando você lê uma história de quadrinhos, você pega um quadrinho só com uma história? Não, tia. Eu entendi. Aqui uma história e do outro lado não. Não são 2 histórias, uma história só. Tá bom? Tá, entendi. Uma história só. Por isso que tem que planejar antes. Você tem que planejar toda a sua história antes, num rascunho, desenhar os personagens. Vocês vão ter tempo para isso. Tia, vocês vão... Tia, peraí, deixa eu ligar o Jorge. Meu, vai ser sobre o sistema solar, não. O rotação e translação. Vai explicar o que é rotação e translação. Tá bom. Não conta antes, não. Deixa para depois a gente ficar sabendo. Vai, Oliver, sua pergunta. Tia, a gente pode, em vez de recortar só nessa linha, a gente pode recortar os quadrinhos e fazer meio que um... Não, gente, não, claro que não. Olha só, eu vou tirar até a página do meu livro para explicar para vocês. Ó, eu vou tirar isso aqui que vocês vão fazer. Vão pegar a tesoura de vocês, ó, presta atenção, eu tirei uma só do meu livro. Vocês vão pegar aqui, ó, não tá vendo a marquinha? Que tá aqui, ó, pontilhado com uma tesourinha? Vocês vão cortar em cima desse pontilhado, tá? Ó, tô cortando aqui. Só no pontilhado. Pronto, aqui, ó, tirei, viram? Aí, olha só, ficou assim,
Tá vendo? Essa aqui é a página da minha história em quadrinhos. Por que vocês não vão... vai recortar um quadrinho por quadrinho? Claro que não. A revista em quadrinhos de vocês é maior do que a revistinha que vocês encontram aí, que a maioria das revistas, assim, ó, do tamanho da agenda de vocês, ó. Não tem a agenda de vocês? Então, a história de quadrinho é desse tamanho? A nossa do livro, porque o livro é maior, ela é maior. Tá vendo? Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar uma outra folha, mesmo que vocês montem aquela folhinha, não tem uma folha desse tamanho, não tem problema. Pega 2 folhas, junta e faz do mesmo tamanho dessa daqui para fazer a capa da revistinha. Aí aqui vai ser uma história, outra. Não vai recortar quadrinho por quadrinho, não. A folha vai ficar inteira. Tanto que não tem pontilhado. Tem pontilhado com tesourinha para recortar? Esse quadradinho? Não, então não pode. Todo mundo entendeu aí essa parte? Tia, e a outra folha da 53? A gente também... São as duas. Eu tirei uma para servir de exemplo. A outra está lá no meu livro. Você vai fazer as duas. São as duas. Eu só tirei uma. Você não quer que eu arranque as 2 folhas do meu livro, né? Não, precisa. Claro que não. Entenderam? São as duas. Aí quem tiver... Não. Fala, Emanuel. Sua dúvida. Eu posso botar o título na capa? Junto com a capa? Sim, a capa, igual a revistinha em quadrinho que vocês conhecem. A capa não tem a história em quadrinho, não tem o título, não tem o desenho? Então, aí a capa é a criatividade de vocês. E aqui, ó, o título também tem que ter no início, lembra? Que mesmo quando você... Porque depois, se a gente for juntar todas as historinhas, tem que estar um nome aqui, tá bom? Aqui dentro. Ok? Tia. Oi. Pode falar. Quando a gente faz a capa e os quadrinhos, pode juntar ou deixa separado? Você e seu irmão podem fazer uma revistinha os 2 juntos. Pode sim. Estão na mesma casa? Podem. Tá vendo? Ó, a gente não pode juntar porque tá todo mundo separado. Mas, ó, vamos guardar para a gente montar um dia. Agora, Arthur e Miguel Pereira, eles vão fazer umas... cada um vai fazer a sua e depois vai montar uma revistinha. A de vocês vai ser uma revistinha com uma história só. A deles vai ser com 2. Tá bom? Olha só, alguém perguntou sobre colorir. Tem que colorir, tá? Presta atenção quando for colorir, para não botar outra página atrás, para o hidrocor, se for usar o hidrocor, para não manchar. Cuidado para não manchar o que está atrás. Tá bom? Entenderam? Alguém tem dúvida sobre alguma coisa? É só falar. Não acabou a aula não, tá? Eu só estou tirando tudo. Eu queria já começar a fazer meu gibi. Tia, calma. Tia, olha aqui meus livros de quadrinhos que eu faço. Que legal, você gosta mesmo, hein? Tenho 2, tenho 3. Eu até faço minha assinatura embaixo. Não esqueça, foi bom você falar de assinatura. Não esqueça que no final, no último quadrinho, ó, na última, a minha, essa aqui é a primeira. A segunda eu não arranquei ainda. Não esqueça de escrever o que aqui no finalzinho? O seu nome. Não. Assinatura? Quando acaba a história, o que tem no final da história? Fim. Então, não esqueça a sua assinatura, seu nome. Tia, mas então, também posso colocar o carimbo, tia? Da história. Tá? Tia, mas também posso colocar assim, o carimbo, porque tem um carimbo do meu nome. Pode ser sua assinatura. Eu tenho um monte aqui, tia, porque eu faço uma gente tabuada, entendeu? De tabuada, de livro, de ensinar, entendeu? Para a criança fazer logo. Assim. Sim. Tá. Ensina como é que é. Não se esqueçam de colorir. Oi. Meu celular descarregou, eu peguei da minha mãe. Eu vi. Eu vi isso, que Miguel e Arthur saiu e pegaram o celular da mãe, né? Tá ótimo, eu vi. Não perdeu muito, não. Foi rápido. Tá bom? O celular de vocês acabou a bateria, eu vi que vocês entraram com outro celular. Não tem problema, não. Eu tenho uma dúvida. Sim, meu querido. Pode falar, Arthur Pereira. Pode ser quadrinhos diferentes ou o mesmo, eu e Miguel? Não, você faz a sua história e Miguel faz a dele. Ó, você vai usar as 2 folhas do seu livro.
Você vai fazer a sua história, diferente da dele. Você inventa a sua. E Miguel vai inventar a dele. Tá? Depois que... o meu tá pronto. Arthur, o meu também tá pronto também. Junta as duas e faz uma capa só. Ou pode fazer separado, se quiser. Mas vocês querem fazer juntos? 4, para a minha coleção de livros. Esse aí que vai ser o livro 4 que eu vou fazer. Ok. Alguém mais tem dúvida? Podemos seguir? Não? Então tá bom. Agora, como eu havia falado para vocês, vocês vão apresentar o trabalho que eu passei na aula passada, lá da página, né, 42 e 43, que é sobre os monumentos do Brasil. Então, tem uma aqui na página 42, que é um cartaz que deve conter as seguintes informações. Nome dos monumentos. Não mostra ainda não, vou pedir um por um. Calma aí. Vocês estão muito ansiosos. O nome do monumento, a localização, quando e por que foi construído, principais características desse monumento. Então, não se esqueça do título também, hein? Os monumentos do Brasil. Vou começar, eu sempre começo na ordem para poder não deixar ninguém de fora. Tá bom? Então, vamos lá. Começando por Miguel Jorge. Depois, por Thales. Eu esqueci desse. Fala, Miguel Jorge. Você pode falar? Pode. Esse dever de arte. Não fez? Não fiz. O que você estava mostrando aí, então? Era outra coisa? Thales, você está com o seu pronto? Thales? Fernanda? Ó, depois eu vou voltar, hein, para perguntar, hein? Arthur e Miguel. Tia? Sim, tia. Oi, Thales. Eu fiz o Cristo Redentor, mas eu não sei por que ele... quais os motivos que ele foi feito. Olha só, mas você tinha que ter pesquisado para você fazer. Eu poderia até te falar, mas só que você tem que pesquisar. Você vai pesquisar e terminar esse teu trabalho, porque você tinha que ter feito ele todo completo. Eu vou passar para Arthur José... Não, Arthur José não. Arthur e Miguel Pereira, eles vão falar o deles, aí vocês vão tirando ideia que não fez. Eu quero isso pronto. Eu já fiz o meu. Porque eu sei qual porquê foi criado a Estátua da Liberdade. Olha só, Miguel, se você não fez, você vai fazer e vai me apresentar na próxima aula. Oliver, a tia falou que a tia segue uma ordem. Eu sei que você fez, Arthur José está até com um livro aí na cabeça. Mas vamos seguir uma ordem para ninguém ficar de fora. Vai Arthur Pereira e Miguel Pereira. Vai Arthur primeiro. Aqui. Isso, olha o desenho dele. Agora fala o que você fez. Qual o nome desse monumento? Monumento aos Pracinhas. As pracinhas. E qual lugar que fica? Olha aí, tá tudo escrito. Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. Só um minutinho, Arthur. Ó, Miguel Jorge, quando o colega estiver falando, desliga o áudio de vocês, espera, para poder o colega falar, porque ele fala e vocês falam junto e não vai entender. Desliga aí, Oliver, por favor. Vai, Arthur, fala de novo a localização. É no Parque do Flamengo, Rio de Janeiro. Muito bem, olha a foto dele, que linda. E quando e por que foi construído? Ele foi inaugurado em 1960 para abrigar os restos mortais dos soldados brasileiros na guerra. Muito bem. E quais as principais características? Memória aos 468 soldados que tombaram na Itália. Um verdadeiro mausoléu que possui guardados em seu subsolo os túmulos dos soldados. Isso. O Arthur, conta para os seus colegas, não desliga não, que depois seu irmão vai falar. Conta para os seus colegas onde você pesquisou isso, para poder eles pesquisarem também quem não fez. Eu tinha livro aqui em casa e pesquisei na internet.
Eu pesquisei no Google, tia. Isso. Agora vai Miguel. Não desliga o áudio, não, que Miguel vai falar o dele agora, seu irmão. Ih, Miguel, legal, hein? Qual o nome desse monumento? Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Legal, hein? Show. Ficou maneiro. Fala aí a localização. Cinelândia, Rio de Janeiro. Muito bem. Quando e por que foi construído? Foi construído em 1909 como parte do conjunto arquitetônico das obras de reurbanização do Rio de Janeiro. Muito bem. E quais as principais características? Importante papel para a cultura carioca e nacional, recebendo em seu palco artistas, orquestras e companhias de balé. Muito bem, Arthur. Muito bem, Miguel. Parabéns os dois. Excelente trabalho, hein? Parabéns à mamãe também que auxiliou. Muito bem. Excelente. Ô, Giovanni, você fez o seu? Então, pode falar, Oliver. Oliver, endireita essa camisa, por favor. Agora fala. Mostra o seu. Você fez? Tá bom, tia. Sim, eu fiz. Então, mostra aí, Oliver. Vou mostrar. Fala pra gente, que monumento é esse aí? É o Cristo Redentor. Mostra de novo, para os colegas verem melhor. Tá. Olha, crianças. Ele desenhou, ficou lindo, hein? Eu não consegui imprimir na hora porque minha mãe tava arrumando a casa. Aí eu Isso, ele não conseguiu imprimir, o que ele fez? Desenhou, ficou lindo. Muito bem, ficou grande. Oliver, ficou muito bonito. Obrigada. Parabéns. Então, o nome do monumento, ele já falou. A localização, onde fica? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quando e por que foi construído? Peraí, seu áudio está com problema. Tenta consertar. Vai. Tem gente lutando toda hora. Ó, Oliver, vamos dar só uma paradinha com você, você volta. Aí, quando você consertar seu áudio aí, você volta, tá bom? Fica calmo. Eu fiz o meu. Vai, Arthur José. Eu sei, eu tô seguindo a ordem. Vai chegar lá, calma. Mesmo que tenha feito igual do colega, não tem problema. Quando o Oliver voltar, ele vai continuar. Vai, Arthur José, ficou lindo. Liga seu áudio aí e fala pra gente o nome desse monumento. Ficou lindo, hein, esse desenho, hein? Cristo Redentor. Isso. Qual a localização? Rio de Janeiro, Brasil. Muito bem. Quando e por que foi construído? Tia, porque eu não botei. Quando foi construído, eu botei. Então fala. Em 12 de outubro de 1922. Isso. Vai com calma, Arthur. Tá indo direitinho. Principais características desse monumento? Ô, tia, eu botei o que ele foi construído também. Pode? Pode. Concreto, armado, pedra, sabão. Muito bem. Mais algum detalhe? Mais alguma coisa? Não. Parabéns, Arthur. Agora, Laira. Laira, você fez? Sim. Eu estava apresentando o trabalho. Ô, Oliver, você só tenta desligar e depois você tenta consertar. Vai voltar, calma. Fica calmo que você vai conseguir. Tia, eu desligando, eu áudio ligando. Não tem ninguém fazendo isso, não. É problema aí seu aí. Caraca, tu falou que tá desligando, escutando? Se fosse desligando...
Ó, eu vou ver aqui e vou remover da sala. Se o Gilbert também tá aí, se for isso, ele vai tirar. Então, vamos lá, Laira. Agora é sua vez, Laira. Peraí, deixa eu... Vai, Larinha. Sim. O Cristo Redentor. Como que o meu áudio ia estar assim? Pararam, tia. Fala, Laira. Tia, eu fiz o Cristo Redentor. Desenhei. Lindo. Parabéns. Muito bem. Continua falando. Nome do monumento, a localização. Localização. Corcovado, Rio de Janeiro, Brasil. Quando e por que foi construído, Lara? Foi construído em 4 de abril de 1922 e foi inaugurado em 12 de outubro de 1931 para homenagear a Princesa Isabel. Muito bem. Principais características. Praças abertas sob a Baía de Guanabara. Peraí. Respira e fala devagar. Vai. Principais características. Praças abertas sob a Baía de Guanabara. Uma das 7 maravilhas do mundo. Muito bem. Agora, Oliver. Oliver, você já pode. Obrigado, Lara. Parabéns. Arthur José também. Vai, Oliver. Tia, depois que você falou que ia falar com o tio Gilbert, pararam. Eu sei. Pode deixar. Eu vou pedir tio Gilbert para verificar isso e tá ligando para os responsáveis que quando o aluno não quiser participar, ele não é obrigado a participar. Mas não pode fazer isso que está fazendo com o amigo. Tá bom? Olha, fica calmo. Você está fazendo um ótimo trabalho. Fica calmo. Faz a sua parte aí, por favor. Miguel Jorge, só aguardar a sua vez. Vai, Oliver. O nome do monumento. Tia, O nome do monumento. Cristo Redentor. E a localização, Oliver? Rio de Janeiro. Muito bem. Quando e por que foi construído? Quando que foi construído? Em 1922. Muito bem. E as principais características? Foi feito de pedra. Agora, Lara, desliga seu áudio. Você esqueceu. Obrigado, Oliver. Parabéns, hein, Oliver. Nada. Ficou muito bonito. Mostra de novo. Tá. Mostra de novo para os seus amigos seu desenho. Ficou muito bonito. Parabéns. Isso, show. Tia, excelente. Alexandre não vai conseguir falar porque ele teve que mudar pro laptop dele. Então ele não consegue nem falar. Não tem problema, não. Se não conseguir, ele participa na próxima aula, tá bom? Tá. Vai ter oportunidade. Mas ele ainda tá online, ele tá ouvindo, mas não consegue falar nem ver. Tá bom, obrigada, amor. João, pode, por favor, continuar aí? Falar o seu? Obrigada, ó. Sim. Vai. O meu é Cristo Redentor. Mostra seu desenho, sua imagem, sua figura. Lindo, muito bem. Isso aí. Bem colorido aí, hein? De hidrocor, muito bem. Pode falar o nome do monumento. Cristo Redentor, você falou. Agora, localização. Rio de Janeiro, Morro do Corcovado. Muito bem. Tá vendo que cada um, que vocês fizeram parecidos aí, fizeram iguais, né? Do Rio de Janeiro, mas cada um escreveu de um jeito. Tá vendo? As informações não são iguais. Mas quer dizer a mesma coisa. Um falou só Rio de Janeiro, Brasil, outro já falou Corcovado, outro já falou Morro do Corcovado. E vai completando, não estão iguais. Fala, João, quando e por que foi construído? Foi inaugurado no dia 22 de outubro de 1931, em homenagem ao dia de Nossa Senhora de Aparecida. Muito bem. E principais características? É feito em um concreto armado e pedra sabão. Esta pedra, que existe em grande quantidade no Brasil, além de ser bonita, apresenta elevada resistência à erosão. Muito bem.
Emanuel, você fez? Parabéns, João. Ficou ótimo. Emanuel? E Rian? Quer falar, Rian? Você fez? Não, eu não fiz. Luísa? Vou ver se Luísa estava. fez? Tem que fazer, hein, crianças? E a Luísa saiu também, ainda não fez. Saiu não, Luísa tá aí. Miguel Vieira. Apareceu na minha tela, Luísa Santos. Luísa tá aí Luísa sim, ela não Santos. fez. Fala, Miguel Vieira, Eu sua aqui. vez. Não fiz ainda, não. Não fez ainda? Vocês têm que fazer. Luísa fez? Maria Laura? Tem que fazer o trabalho, crianças. Foi a tarefa de casa. Eu quero pronto, na próxima aula, eu quero que vocês me apresentem esse trabalho aí. Tá bom? Não acabou,